gente! Essa é a última parte da semana As Crônicas de Gelo e Fogo e agora nós vamos falar de uma coisa muito séria, que é história. História com H maiúsculo, aquela matéria que você ignorava no colégio. Nós vamos comparar a história com As Crônicas de Gelo e Fogo, porque o George Martin, ele é tipo aficionado em história, ele já falou várias vezes que não tem como não se inspirar em fatos históricos para escrever os livros. E algumas coisas ficam bem claras e é isso que a gente vai comentar aqui um pouquinho e até especular um pouco do futuro de alguns personagens. Certo, Gabriel? Te ama! Então vamos começar falar de uma guerra, né? Porque As Crônicas de Gelo e Fogo nada mais é do que a história de diversas guerras e o desenvolvimento dos personagens a partir desses fatos. Então existe uma guerra específica dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, que é a guerra entre os Starks e os Lannisters, que se parece muito com uma tal de Guerra das Rosas. O que foi a Guerra das Rosas, Bebs? A Guerra das Rosas foi um conflito civil que ocorreu durante a Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, durou mais anos, enfim. E era uma guerra entre duas famílias, reparem bem no nome dessas famílias, a Casa York e a Casa Lancaster. O que isso lembra você, Gabs? O que aconteceu? Os Lancaster, eles eram a dinastia de que vinha, enfim, todos os reis. Só que lá nos primórdios, algum York tinha sido rei, e aí isso, enfim, né? Sempre vai ter alguém pra querer ficar com poder, e aí os York começaram a ficar de olho no trono. O que não ajudou muito, o fato de que o rei atual, o rei à época, que era um rei Lancaster, era meio doido. O que isso lembra vocês também? Tipo o Rei Louco, né? O Aerys Rei Louco. E aí começa um conflito civil, eles depõem o rei, os York depõem o rei, e aí sobe ao trono um tal de Edward, que passa a ser o Edward IV, um rei da casa York. E a partir daí começa a acontecer um monte de conflitos, e cai rei, sobe rei, e aí entra alguns personagens históricos bem famosos, como a Margarida d'Anjou, e o Ricardo III, né? Richard III, que tem até a peça do Shakespeare. Pois é, e assim, a Guerra das Rosas foi marcada por traições, por emboscadas, armadilhas, muito sangue, muita morte, envenenamento. Então assim, foi uma loucura, que é basicamente o que a gente vê nas Crônicas de Gelo e Fogo. Inclusive, o Casamento Vermelho, o George Martin falou que se inspirou no Black Dinner, que foi algo que aconteceu na Escócia durante a Guerra das Rosas. Depois vocês pesquisem isso aí. Uma comparação que eu acho muito interessante quando a gente fala disso é a história de como Edward IV se casou, né? Já que a gente falou de Casamento Vermelho, vamos trazer isso de volta. O que aconteceu? O Edward IV, ele tinha um apoiador, que era um cara, tipo assim, muito rico. Ele era rico o suficiente para ter uma vida de rei. Ele e a família dele viviam como se fosse realeza, que é o Richard Neville, que era o conde de Warwick. Esse cara, ele tinha um super exército, muito dinheiro, e ele apoiou a pretensão do Edward IV. Enquanto ele estava apoiando, Edward IV estava de boa no trono. E esse cara falava: Edward, meu filho, eu acho que você tem que casar com uma princesa estrangeira. Vai ser bom a gente ter alianças com outros países. Olha ali a princesa da França, bonitinha, casa ali com ela. E o Edward IV estava tudo combinado para casar com essa menina. E aí o que acontece? Um dia ele passeando pela floresta, ele conhece uma viúva. A gente fala viúva, dá a impressão que é tipo uma senhora, mas na Idade Média ela era tipo uma moça jovem, e ela era conhecida por ser muito bonita, que é a Elizabeth de Woodville, que era uma viúva Lancaster, ou seja, ela era da casa inimiga. Ela casou com um cara que era vassalo dos Lancaster. E ele se apaixona, né? Enfim, tem todos uns rolinhos lá. Eles têm esses rolinhos e acaba que eles se casam escondido, os dois. Edward IV se casa escondido com a menina da casa inimiga. O que isso tá lembrando vocês? E aí veio a parte bizarra, né? Que depois, quando ele casa, a Elizabeth vira rainha. Agora é uma rainha plebeia, porque ela não tinha família nobre, nunca teve. E o conde de Warwick fica danado, porque ele
viu aquilo como se fosse uma humilhação, do tipo, cara, te criei, te coloquei onde você tá e você faz uma dessa comigo? E aí ele foi lá e ele não armou pra matar o Edward IV, não chamou pra um banquete, matou todo mundo, não foi nada disso, mas ele retirou o apoio e começou a apoiar o irmão mais novo do Edward, que era o George, Duque de Clarence, mas aí já entra outra história. Isso é extremamente parecido com a história do Robb Stark, da besteira que ele fez. O Martin, ele já deu uma entrevista falando que não existe contrapartes históricas reais para cada um dos seus personagens. Mas você pode ver que ele pegou eventos históricos reais e costurou nas histórias das Crônicas de Gelo e Fogo. E foi juntando para criar uma narrativa extremamente interessante. Certo? Isso, e inclusive a própria história do Edward IV, ela lembra um pouco também o próprio Robert Baratheon, porque ele, que depois o rei, foi lá e subiu ao trono, é basicamente o que o Robert fez. Exatamente. Então nessa coisa de você pensar em personagens, quem eles são e quem eles poderiam ser na história real, eu acabei traçando um paralelo bem interessante, que até vi sites que fazem isso, e eu fiquei super fascinado com a Daenerys, que a Daenerys é uma das minhas personagens preferidas, e compararam muito ela com a Elizabeth I do reinado de Tudors, né? The Tudors, quem já assistiu essa série, é super divertida. Porque elas têm muitas semelhanças entre elas, como o fato de que elas foram, ambas, a Daenerys é conhecida como a última Targaryen, e a Elizabeth I é conhecida como a última Tudor. Ambos tiveram mães que morreram. A Daenerys, quando foi nascida, e a mãe dela, que era a Anne Boleyn, que foi torturada e acusada de perjúrio, esse tipo de coisa. Pra cuidar das bruxaria e incesto, né? A Anne Boleyn foi acusada. Exatamente. Ambas eram conhecidas pela aparência, por serem extremamente bonitas. Ambas tiveram infâncias muito complicadas, porque a Elizabeth I também foi quase desonrada pelo pai, ela caía de favores, entrava em favores. Ambos nunca tiveram filhos. A Daenerys a gente sabe que ficou estéril, né, depois da Mirri Maz Duur ter feito a macumba dela lá, e a Elizabeth também nunca teve filhos. Tinham rivalidade absurda com os irmãos. A Elizabeth I tinha lá com a irmã dela, e a Daenerys tinha com o Viserys. Tudo bem que o Viserys sai de cena bem rapidinho, né? E é isso. E a aparência também era conhecida como tipicamente Tudor. Ela tinha o cabelo dourado, que era típico dos Tudors, enquanto a Daenerys tem o cabelo prateado dos Targaryen e os olhos violeta. Não em questão de acontecimentos históricos, e sim em questão de características que são bem parecidas. Eu nunca tinha parado pra relacionar a Daenerys com a Elizabeth I. Eu sempre relacionei muito com o Henry VII, que também é da Guerra das Rosas. Ele era o último herdeiro da casa Lancaster, então ele foi exilado, né? A mãe dele, né, a Margaret Beaufort, ela mandou o menino pra longe, porque óbvio que iam atrás dele pra matar, é basicamente o que aconteceu com a Daenerys. E aí vem uma especulação pra galera que shippa horrores Daenerys e Jon Snow. Vocês não estão totalmente errados, porque o que aconteceu? Quando Henry VII, ele cresceu no exílio, se fortaleceu e depois voltou com o exército e acabou com a Guerra das Rosas. E como é que foi que ele acabou? Ele se casou com a filha da Elizabeth de Woodville, com o Edward IV, que também chamava Elizabeth, só tem Elizabeth na história. E aí ele cria ele cria a nova casa, cria a dinastia Tudor, que aí uniu as duas rosas. Então, se você for ver, o símbolo dos Tudor é uma rosa vermelha com uma rosa branca. Bonitinho isso. Então, algumas pessoas especulam que talvez a Daenerys faça isso. Ela vai voltar, né, com seus dragões, acabar com, enfim, a bagunça que tá em Westeros e talvez arranjar um marido de lá e, enfim, né, unir as coisas. O que acaba sendo mais bizarro ainda se a gente pensar na teoria de que o Jon também é Targaryen, mas se bem que os Targaryen se casam entre si, mas... Acabei de fazer uma outra teoria na minha cabeça. De que a Daenerys é o Ross de Friends, que vai ter 3 casamentos. Eu não vi Friends, não peguei tua referência, mas estou rindo. Tem mais alguma história real que você queira comentar, Vebs? Não exatamente, mas eu gosto muito de pensar na Brienne como um pouco Joana d'Arc. Eu acho bonitinho.
Eu acho que ambas são bem conhecidas, assim, pela inocência, assim, pela... Não sei se não é a minha palavra certa, mas elas são muito honestas, muito sinceras com aquilo que elas querem, entendeu? E a Brienne é muito assim, a Joanna Dark também era desse jeito, mas eu espero que a Brienne tenha um final melhor. Oremos. Oremos. E é isso, galera. Esse foi o último vídeo da nossa semana, as Crônicas de Gelo e Fogo. A gente espera muito que vocês tenham gostado dessa nossa brincadeira, porque, olha, ficamos horas gravando esses vídeos. Porque, olha, eu vou ficar sem falar por uma semana. Não sei como é que eu Nota que a gente nem trocou de roupa, foi tudo gravado no mesmo dia. Muito arraso. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente vê vocês em uma próxima vez que a gente fizer isso. Quem sabe também com a Vitória, num vídeo, numa semana tripla dos Arribas. Beleza? Então dá o seu tchauzinho, Veves. Manda beijo. Tchau, gente. Obrigadão, gente. Até!